Estão me ouvindo bem? Vamos lá. Bom dia a todos. Mais uma vez, muito grato pela oportunidade. Quero fazer um pedido de desculpa para vocês, porque eu estou com a barba por fazer. Porque normalmente domingo, como eu faço a barba todo dia, e domingo eu deixo sem fazer a barba para que eu possa fazer uma barba mais bem feita na segunda-feira. Então, eu não tenho o hábito de fazer palestra de barba, assim, barba por fazer, porque eu sempre tive uma cobrança muito grande disso. Meu pai falava que um homem que se preze não se apresenta com a barba por fazer. Ele falava isso. Isso fica no meu inconsciente. Então, eu peço desculpa para vocês. Eu vou falar hoje a respeito da resignação, porque eu acho que a resignação proposta pelo Evangelho segundo o Espiritismo é algo que tem que estar mais do que nunca presente na nossa vida nos dias de hoje. Há pouco antes da gente começar o Evangelho, há pouco antes das pessoas entrarem na sala, estávamos conversando eu, Marcelo, a Thelma, né, a respeito disso, e a Thelma até ressalta uma situação da importância da resignação neste momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Então, o problema é que a resignação, dependendo da forma com que ela é entendida, ela se torna equivocada. Então, eu gostaria de falar de uma forma diferente da resignação, ressaltando alguns princípios para que a gente possa entender realmente o que é a resignação proposta pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente precisa analisar algumas premissas quando a gente fala de resignação. Esta resignação colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem, no item 12. Né? Então, é importante que a gente tenha, o mais importante de tudo, para que a gente tenha consciência do que é esta resignação, é necessário que nós tenhamos conhecimento de algumas premissas, porque através deste conhecimento nós vamos conseguir entender o momento que estamos vivendo, as dificuldades que nós estamos vivendo, né? E conseguir de uma forma racional e não de uma forma emocional, né, ser resignados. Então, o Evangelho coloca, por exemplo, o conhecimento da reencarnação. É fundamental que nós acreditemos na reencarnação para que a gente seja resignado. É fundamental que a gente tenha conhecimento da vida futura. É fundamental que a gente tenha o conhecimento que a vida não é essa. E que este momento que nós estamos vivendo é apenas uma viagem. E que vão haver outras viagens, e mais do que isso, que houveram viagens anteriores, no qual nós fomos dotados de um livre-arbítrio e que muitas vezes fizemos mau uso deles. E aí também vem o conhecimento da lei de ação e reação, né? Que vai agir de acordo com a nossa postura, com a postura que tivemos nas vidas anteriores. Então, para que eu acredite na vida anterior e na vida presente e na lei de ação e reação, é necessário que nós tenhamos a consciência que a reencarnação existe e, mais do que isso, que a vida não é essa. E que a postura de hoje, né, a postura de hoje, as nossas atitudes de hoje, os nossos pensamentos de hoje vão ser o reflexo do nosso futuro, ou seja, nossa vida de amanhã. E isso reforça a ideia que o Evangelho Espiritismo coloca, que diz que o plantio é facultativo, mas que a colheita é obrigatória. Então, um cuidado muito grande com o que nós estamos plantando. Por quê? Porque nós temos a necessidade de ser resignados, de ter o conhecimento de tudo isso aqui que eu falei, por conta do quê? Por conta do plantio que foi feito lá atrás. E muitas das coisas acontecem na nossa vida de hoje, no qual a gente não encontra explicação, no qual a gente não sabe o porquê está acontecendo, e somente essas premissas colocadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo nos dão a consciência do porquê isso está acontecendo.
E mais do que isso, né? Ele nos torna claro o porquê temos que ser resignados, o porquê temos que ter a aceitação. Agora, o importante é a gente ter a consciência também que ser resignado é ser paciente e não acomodado, porque também as pessoas têm uma certa confusão, principalmente as pessoas que são admiradoras da doutrina espírita, mas que não estudam a doutrina espírita. Então, muitas das pessoas já me falaram, já conversaram comigo a respeito da resignação, e alguns irmãos me fizeram a seguinte pergunta: quer dizer que eu estou sofrendo, então aquilo é do meu merecimento, quer dizer que eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz, né? Ou estou resgatando alguma coisa, então eu tenho que sofrer? Realmente você tem que passar por aquela dificuldade, você tem que passar por aquele momento que não é fácil, com muita paciência e com muito equilíbrio. Mas isso não te limita a procurar ajuda, a procurar forças. Então, se eu estou doente, eu tenho que procurar o médico. Se eu estou passando mal, eu tenho um remédio que eu tenho que tomar, né? Se eu tenho alguma dificuldade espiritual, se eu estou com alguma depressão, se eu não estou encontrando alguma coisa, eu tenho que procurar um centro espírita, que vai me ajudar muito através do quê? Através do conhecimento. O conhecimento vai me ajudar muito. Então, ser resignado não é ser acomodado. Ser resignado é ser paciente com aquela situação. Porém, isso não nos exime de utilizar as coisas que Deus nos fornece aqui na Terra em nosso benefício. Então, Deus coloca o médico aqui na Terra para quê? Para que ele nos ajude a ser curado, certo? Então, estou passando por uma dificuldade, estou passando por um problema de saúde, não, mas se eu estou sofrendo, se eu estou com dor, então significa que eu mereço a dor, e se eu ficar com a dor e eu não correr atrás disso, para mim vai ser melhor para mim. Não, não é assim. Nós temos a consciência de que nós temos ferramentas aqui na Terra para minimizar, né, o sofrimento. O que nós não podemos é nos revoltar com aquela situação no qual estamos passando. Então, existe uma diferença muito grande entre você se revoltar com a dificuldade e você ser paciente com a dificuldade. Agora, ser paciente não é ser acomodado. Ser paciente é aceitar a dificuldade, tendo conhecimento de que essa dificuldade é uma cura para a nossa alma, que é um resgate de algumas dívidas que temos, muitas das vezes, certo? E mais do que isso, muitas das vezes essas dificuldades são solicitações nossas antes da reencarnação, antes de encarnar, desculpa. Portanto, é importante a gente ter a consciência que nada acontece por acaso. O acaso entra aqui no conhecimento também, que tudo tem uma razão de ser. Agora, a resignação determina a nossa postura diante da situação. Então, a revolta, ela não é bem-vinda. Nós não podemos nos revoltar com as coisas que nos acontecem. Por quê? Porque somos percussores dessas coisas. Nós somos responsáveis por tudo que acontece com nós. Tudo aquilo que nós julgamos dificuldade, tudo aquilo que nós elencamos como problema, todas aquelas situações que nos fazem mal, são propostas por nós. E é importante a gente ter essa consciência. Hoje a gente vive um momento difícil, que estávamos comentando há pouco, né? Da pandemia, das dificuldades, dos problemas, mas isso faz parte das pessoas que habitam esse planeta, que é o planeta Terra. E que muitas das vezes, muitas atitudes nossas e de irmãos nossos fizeram com que essa situação se estabelecesse. E que nós pudemos enxergar algumas coisas que não estávamos enxergando e se reinventar e se adequar e se adaptar a uma nova situação, como estamos fazendo agora, né, no Evangelho Online, né? Que coisa boa! Nós fizemos o uso da ferramenta da informática, vamos dizer assim, para que a gente esteja junto, para que a gente esteja estudando o Evangelho. Então, vejo que sempre a gente tem alguma coisa boa. Reclamar da pandemia, reclamar da dificuldade, se revoltar, mas a gente isso não faz sentido. Nós temos que buscar as ferramentas para que a gente possa atingir o nosso objetivo.
E na vida não é diferente. Quando estamos doentes, quando estamos passando por uma dificuldade na família, ou quando nós temos que buscar as ferramentas para minimizar o problema. Agindo de forma racional, tendo consciência de todas aquelas premissas que eu coloquei, que é a reencarnação, que a vida não é essa, que existe uma lei de ação e reação e que, portanto, nós somos responsáveis pelas dificuldades que estão nos apresentando, certo? Que as atitudes de hoje, os pensamentos de hoje vão refletir na nossa vida de amanhã. Portanto, as pessoas que reclamam hoje, se tivesse essa consciência na vida anterior e nas outras vidas, talvez não estariam passando pelas dificuldades que estão passando. E se nós estamos reclamando das dificuldades que nós estamos passando e não agimos de uma forma correta, nós vamos fazer a mesma coisa na próxima oportunidade que a gente tiver. Por quê? Porque nós vamos ter que resgatar as nossas dívidas. As dívidas espirituais não prescrevem. As dívidas espirituais não prescrevem. O que acontece é que muitas das vezes a postura com que você tem quando essas dívidas são apresentadas, elas podem ser minimizadas. Então, se eu devo 100, dependendo da minha postura, né, o credor vai se contentar com o pagamento de 10%. E se eu pagar 10% desse 100 que eu devo, ele vai perdoar a minha dívida. E isso é possível, com certeza. Mas a dívida não prescreve. Ela não é que nem a dívida terrena que prescreve. Aqui não prescreve nada. Fica tudo registrado. Nós vamos responder por cada ato, por cada ação. E mais do que isso, o que é o mais grave de tudo, e às vezes a gente não se atenta, por cada pensamento, por cada intenção. Nós vamos responder por tudo isso. Tudo isso está sendo registrado. Agora, quando a gente for pagar essas dívidas, quando a conta chegar, a nossa postura vai fazer com que a dívida seja paga mais cedo ou que a gente demore. Quanto mais a gente se preocupar com a dificuldade da prova, com a demora da prova, porque quando a gente se preocupa com isso e fala isso não passa, isso está longe, a gente não está levando em consideração a vida futura. Porque isso é apenas um momento, a nossa vida não é essa. Então, nós já não estamos utilizando a premissa da vida futura. Então, por isso que eu digo que, para que a gente seja resignado como pede o Evangelho, é essencial que nós tenhamos essas informações e que nós tenhamos esse conhecimento. Então, é muito difícil você exigir resignação de uma pessoa que não tem o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitas das vezes ela não consegue interpretar que a resignação ela vem de uma postura racional, aonde você, munido de algumas informações, você consegue enxergar o porquê que aquilo está acontecendo. E mais do que isso, quais são os benefícios que você colhe de utilizar a resignação na sua vida para com essas dificuldades. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, ele diz o seguinte: pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que estão passando por dificuldades, porque eles serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem. E a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como o prelúdio da cura, ou seja, como o início da cura. Então, a resignação, a aceitação desta dificuldade, movido de todas essas premissas que eu falei aqui no começo, faz com que isso seja o início da nossa cura. Essas palavras, porém, também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer. E se você falar isso para uma pessoa que está sofrendo e não tem esse conhecimento, com certeza você vai ser muito mal interpretado. Somente as pessoas que têm esse conhecimento dessas premissas que eu coloquei vai entender
que você dizer para ela que feliz por você sofrer. E você não vai precisar falar, porque ela vai estar sofrendo de uma forma resignada, de uma forma tranquila, de uma forma paciente, porém não acomodada. Então, ela está correndo atrás das ferramentas que existem aqui no planeta para minimizar o seu sofrimento, porém ela tem paciência de esperar aquele sofrimento passar, porque ela sabe que vai passar. E aí você vai falar assim, mas eu conheço essa pessoa, ela sofre desde os 20 anos, ela está com 90. Então ela sofreu a vida inteira. Não, ela não sofreu a vida inteira, porque a vida não é essa. Esse é apenas um período que ela está passando, de muitos períodos que ela já passou e de muitos períodos que estão por vir. E que se ela sofrer esta necessidade, essas dificuldades neste período de uma forma resignada, as dificuldades que vão se apresentar lá na frente serão menores. Por quê? Porque a dívida dela está sendo paga de uma forma racional, de uma forma paciente, no qual uma dívida de 100 pode ser reduzida a 10. E, portanto, a resignação faz com que a gente amenize o sofrimento nas vidas futuras, nas próximas oportunidades. Então, vamos repetir a frase. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerais felizes aqueles que sofrem, porque as vossas dores desse mundo são dívidas de vossas faltas passadas. E aí entra a lei de ação e reação. Essas dores, essas dificuldades, esses sofrimentos suportados pacientemente na terra. Então, veja bem, essas dores suportadas pacientemente. Nós estamos falando de paciência e não de acomodação. Então, o Evangelho diz que nós temos que ter paciência, não sermos acomodados. Essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimentos nas vidas futuras. Então, o que ele está dizendo? Que se nós passarmos pelas dificuldades de uma forma paciente, tranquila, resignada, as dificuldades que iriam nos apresentar no futuro, elas podem ser diminuídas, elas podem ser reduzidas. E ele diz que elas nos poupam séculos de sofrimento. Olha a grandeza disso. Séculos, nós estamos falando de séculos de sofrimento. A nossa vida, a nossa oportunidade, a nossa passagem não dura um século, com algumas exceções. Ele está dizendo que essas dores suportadas com resignação vão nos poupar séculos de sofrimento, ou seja, nós não vamos precisar voltar muitas vezes. Por quê? Porque nós não vamos ter dívidas para resgatar. Porque quando elas nos apresentarem, nós agimos de forma resignada. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas. É o que eu falei agora há pouco. Permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para a vida futura. E agora veja bem o que eu falei há pouco. O Evangelho coloca isso também de uma forma bem didática. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, de grande quantidade, a quem o credor disse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte. Então, veja a grandeza disso, minha gente. Nós devemos 100, e o Evangelho está dizendo assim, se você pagar eu devo 100. Se você pagar ou seja, a 100ª parte, darei a quitação do resto, e ficará livres da dívida. Se você não me pagar esse se você não agir de forma racional diante das provas, se você não tiver paciência, se você não tiver a aceitação, se você se revoltar, se você reclamar, se você colocar a culpa das suas dificuldades em Deus, o que muita gente faz, se você achar que Deus te abandonou, né? Se isso acontecer, vou perseguir até o último centavo.
Ou seja, você vai ter que retornar muitas vezes até você aprender a ser resignado, até você aprender que aquelas dificuldades são pertinentes a você, por quê? Porque você as provocou. Então, se enquanto você não aprender isso, você vai voltar muitas vezes. Você vai pagar até o último centavo. O que quer dizer até o último centavo? Enquanto você não aprender. Enquanto você não entender que aquilo que está acontecendo é pertinente a você, por quê? Porque foi você que proporcionou isso para quem? Para você. E por isso que a gente fala, quando você faz o mal para o outro, você não está fazendo mal para o outro, você está fazendo mal para você. Quando você fala mal de alguém, você está contraindo um débito para quem? Para o outro? Não, para você. Quando você prejudica alguém, você está prejudicando o outro. Você pode estar prejudicando o outro neste momento, mas como a vida não é este momento, a vida é eterna e nós sabemos disso, você está prejudicando você. É isso que o Evangelho quer dizer nesse trecho. Então ele diz, o devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações, de passar por todas as provas, por todas as dificuldades, por todos os problemas, de uma forma resignada, para se livrar-se da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma? Será que se a gente tiver a consciência disso e a gente suportar as dificuldades, nós vamos conseguir entender a grandeza do que significa ser resignado e dos séculos de problemas e de dificuldades que vão passar ou que teríamos que passar lá na frente se não agirmos dessa forma? Em vez de reclamar, em vez de se queixar do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão os consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Mas, se ao procurar quitá-las de um lado, do outro se endividarem, então o que ele quer dizer aqui? Não adianta ser resignado com as dificuldades, com os nossos problemas e contrair novas dívidas. Então não adianta eu passar por uma dificuldade, quieto, sempre agradecendo, oh meu Deus, obrigado por tudo isso, tal, e você está fazendo mal para alguém, e você está prejudicando uma pessoa. Nada disso resolve, por quê? Porque você vai estar quitando uma dívida, mas vai estar contraindo outras. Então ele diz assim, mas se ao procurar quitá-las de um lado, do outro se endividar, nunca vai ficar livre. Nunca vai ficar livre, porque você quita uma, contrai outro, quita uma, contrai outro, e assim por diante. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a sua própria punição, necessária e inevitável. Está aqui a lei de ação e reação, que nós falamos no início do Evangelho. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será em outras. Mas você vai responder por tudo que você está fazendo. E isso nos traz uma consciência de que nada passa batido. E que muitas pessoas que criticam pessoas que estão errando, que estão falhando, principalmente nós estamos em época de eleição, e lógico, o centro espírita ele tem um certo paradigma de não falar em eleição, de não falar em dinheiro, mas eu acho isso, na minha opinião, uma besteira, porque isso faz parte da nossa vida e nós temos que falar disso. Eu não vejo problema nisso, né? A gente respeitando a opinião de todos, eu não acho que isso seja errado. Eu acho que a gente tem que discutir isso. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do futuro da nossa cidade. Eu acho que nós podemos nos eximir de estar presente num momento difícil como esse, né? Num momento de eleição, né? Que apresenta essas situações. Mas muitas pessoas criticam os políticos que roubam, que fazem isso, que fazem aquilo. Mas não precisa se preocupar. Se é essa a sua preocupação, se é esse o seu nervosismo, que eles estão fazendo e nada acontece, fiquem tranquilos. Divaldo diz que os políticos de hoje são os débeis de amanhã. Então, às vezes você vê uma criança excepcional, às vezes você vê
uma criança com síndrome de Down, a gente tem muito dó, a gente se compadece com a situação, porém, a gente tem que ter a consciência da lei de ação e reação, e que nada acontece por acaso. E se aquilo está acontecendo naquele momento, tem uma razão de ser. E a gente precisa ter isso, né, na consciência, para que a gente possa aprender a lidar com a situação de uma forma resignada e não revoltada, né? Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta, a submissão da vontade de Deus. Ou seja, quando as coisas acontecem, nós temos que ter a consciência de que existe a permissão de Deus. E se a gente se revolta, a gente está fugindo da submissão da vontade de Deus, que é o Criador, e que, como diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, diz a inteligência suprema. Quem é Deus? O que é Deus? A inteligência suprema. O que é Deus? A inteligência suprema do universo. De maneira que, se reclamamos das aflições e não aceitamos com resignação, com paciência, como alguma coisa que merecemos, porque também sabemos que essas dificuldades, esses problemas é do nosso merecimento, por quê? Porque fomos nós que provocamos elas. Se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida e nos faz perder os benefícios do sofrimento. Ok? Então, além de a gente não quitar as dívidas, a gente vai contrair outras dívidas. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vos pedimos novos empréstimos. É mais ou menos assim. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do seu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra. E quando ele fala aos felizes da terra, são aquelas pessoas que dão importância às coisas da terra, que vivem um mundo material e esquecem que existe um mundo espiritual. E esquecem todas essas premissas colocadas no início do Evangelho. Então, a esses que ele chama de felizes da terra, essas pessoas que enriquecem ilicitamente, essas pessoas que vivem para aproveitar os prazeres mundanos, a essas pessoas que não se importam com o próximo, a essas pessoas que não dão a mínima para as pessoas que estão ao seu lado, a essas pessoas que não conseguem enxergar que existe um irmão do seu lado que precisa da sua mão, esses são os felizes da terra, colocado pelo Evangelho. Aos que vivem na ociosidade, aqueles que não fazem nada, não praticam a caridade, não praticam a caridade de ouvir, não praticam a caridade de um abraço, não praticam a caridade de um acolhimento, não praticam a qualidade de um entendimento de uma situação, que ele tem que utilizar a renúncia, né, de não revidar, né, de não xingar, de não ofender. A esses felizes da terra, colocado aqui no Evangelho, aos que vivem na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próximo, ou seja, aquela pessoa extremamente egoísta, né, que colocam a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebeste o vosso salário na terra. Ide e recomeçais a tarefa. Vai voltar. Por quê? Porque os benefícios que você buscou, você já recebeu na terra. Então aqui você não tem nada que receber. Agora, ao contrário, o trabalhador, aquele que pratica a caridade, aquele que é resignado, né? Aquele que ajuda o próximo, aquele que não é acomodado, aquele que faz tudo aquilo que tem que ser feito para ajudar as pessoas que estão à sua volta, ele vai ouvir o seguinte: eis a paga do seu dia de trabalho. Você merece a recompensa. Por quê? Porque você trabalhou
para o seu benefício, para a sua evolução moral. Então, você tem direito à paga do trabalho. Agora, aqueles egoístas que se preocuparam com os prazeres mundanos, né, utilizando os bens materiais para se fazer feliz, já receberam o pagamento aqui na Terra. Então, não adianta chegar na espiritualidade, porque não tem salário lá, não. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ou seja, nós estamos passando por uma dificuldade e a gente reclama que ela não acaba, que ela não acaba, que ela não acaba. Quando isso vai acabar, meu Deus do céu, né? Nós estamos julgando aquela situação de uma forma assim, isso não vai acabar nunca, isso é longo. Então, nós estamos presos nessa encarnação, né? Nós não estamos entendendo que a vida não é essa, porque se a gente entender que a vida não é essa, a gente vai ver que o sofrimento é breve. Mesmo que ele comece aos 20 e termine aos 90, como eu disse há pouco, né? É um períodozinho pequenininho e no começo do texto aqui ele diz o seguinte, que a resignação vai nos poupar séculos de sofrimento. Então, imagine quantas e quantas vezes nós vamos ter que voltar e quantas vezes nós já tivemos aqui. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista espiritual, ou seja, que entende que a vida não é essa, abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que este momento penoso passa bem depressa. Nós estamos falando de milhões, de milhares de anos. Nós não estamos presos nessa encarnação. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e o encoraja. Em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ou seja, o nosso propósito de vida não pode ser esta vida. Nós temos que acreditar na vida futura e nós temos que entender que a vida não é essa. E nós temos que parar de estar apegado a esse momento que estamos vivendo. A vida futura tem que ser algo presente no nosso coração. E nós temos que entender que nós estamos aqui para passar pelas dificuldades. Para quê? Para que a gente abrevie o sofrimento e consiga viver numa esfera melhor do que o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, só vê esta vida, esta parece interminável. A prova parece interminável. E a dor pesa sobre ele como todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas da terra, é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a posição dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo e da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de curta existência, aumentando as misérias e as angústias da sua curta existência. Ou seja, ele maximiza o sofrimento, né? Ele maximiza as angústias, né? Ele não diminui as angústias. Por quê? Porque ele acha que aquilo não vai acabar nunca. Por quê? Porque ele vive nesse mundinho, dessa encarnação. Ele não consegue enxergar que isso é apenas um momento. E dentro de um momento gigante que nós vivemos, você vai ver que esse sofrimento é uma gota d'água no oceano, perante as quantidades de vezes que nós tivemos aqui e que vamos estar, para que a gente possa se apurar e para que a gente possa evoluir moralmente. Então, o importante desta colocação da resignação do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz algumas situações que faz com que a gente alivie
o nosso sofrimento e que faça com que a gente viva um momento melhor aqui na Terra, né? Ele traz para nós a importância da paciência. Ele também traz a consciência de que tudo passa e que nada é eterno. E nós estamos falando que tudo passa e não estamos fazendo uma análise desta vida. Nós estamos fazendo uma análise da vida inteira, da vida futura. Então, talvez não passe nesta vida, mas uma próxima oportunidade vai passar, né? Ele traz para nós a satisfação de quitarmos as nossas dívidas, da gente poder ficar feliz em poder estar pagando aquilo que a gente deve. E que se a gente pagar de forma resignada, a gente pode ter uma diminuição nesta dívida. O nosso credor pode perdoar uma parte dessa dívida. E muitas das vezes, suportadas com resignação, às vezes a gente paga 1/100º dessa vida e essa dívida fica quitada, né? Também nos traz a importância da gratidão, né? E do agradecimento do sofrimento e das dificuldades que nos apresentam, né? Porque nós conseguimos enxergar que as dificuldades e os sofrimentos, né, são oportunidades da gente ficar livre das dívidas que temos. Então, nós encaramos isso com muita tranquilidade, com muita paciência, buscando as ferramentas necessárias para ajudar a minimizar esse sofrimento, mas não se revoltando contra eles, porque a gente tem consciência de que isso é um presente de Deus e isso é um remédio para a nossa alma. E, por fim, a necessidade de fazer o bem, né? A necessidade de fazer o bem, porque fazer o bem e ajudar o próximo também é fator de quitação das nossas dívidas, né? E isso faz com que a gente se torne pessoas melhores. Então, minha gente, no momento que nós estamos vivendo, né, nesse momento de pandemia, de dificuldade, procuramos ser resignados e entender que isso é pertinente a nós, né? Aos problemas que nos apresentam, né, as dificuldades que nos apresentam, por mais difíceis que sejam, vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele está nos dando de pagar os nossos erros, as nossas dívidas, né? E mais do que isso, agindo de forma tranquila, de forma paciente, né, a gente vai conseguir reduzir essas dívidas de uma forma absurda. E que mais do que isso, vamos ressaltar o título do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Obrigado, meu Deus, por apresentar dificuldades para que eu sofra com resignação e que eu consiga pagar aquilo que eu devo, porque eu não quero ficar devendo mais. E a partir do momento que eu quitar as minhas dívidas, eu vou ser feliz por completo. E nós temos consciência disso. Então, minha gente, é isso que eu queria colocar na manhã de hoje. Espero ter sido esclarecedor. Se tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta a fazer, estou à disposição.